voltando aqui. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os operadores lógicos de comparação, tá? Eu vou até inverter essa ordem, vou começar com comparação, que é um pouco mais simples, e depois vamos para os lógicos, tá? Vamos dividir isso aqui em duas aulas, tá, turma? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esses carinhas aqui, mostrar umas dicas que é bem interessante, e depois a gente vai na próxima aula para os lógicos, porque de certa forma eu vou usar a comparação para entender os lógicos, tá? Vocês vão entender isso nas próximas aulas. Mas vamos lá, para não perder muito tempo, vamos entender primeiro como seria essa questão de comparação. Turma, isso aqui é matemática simples de quarta a quinta série, tá? A gente vai ver a igualdade entre valores, a diferença entre valores, se um valor é menor que o outro, se um valor é maior que o outro, se ele é menor ou igual, se ele é maior ou igual. Então isso aqui é uma matemática que a gente sempre usou na vida cotidiana da gente, né? Pelo estudante, né? Eu faz muito tempo, mas pode ter alguém que esteja assistindo essa aula que é novinho, né? E fez há pouco tempo. Então é uma coisa muito comum a gente fazer em matemática a comparação de números, tá bom? E aqui no código não vai ser diferente. Mas como é que funciona aqui? Ó, vou fazer uma variável aqui. Percebam que eu estou usando sempre a mesma coisa aqui, turma, para aumentar a carga cognitiva de vocês, tá? O que é isso? Vocês já sabem fazer isso, declarar uma variável e inicializar essa variável, tá? Sabendo fazer isso, não tem nem que pensar no que eu estou fazendo. Já sabem fazer, tá bom? E outra variável, N2, do valor igual a 10 também. Vamos deixar assim. Pois bem, como é que funciona, então, numa linguagem de programação, essa comparação? Eu vou pegar as variáveis que eu quero comparar e vou perguntar, ó, N1 é igual a N2? Percebe que, naturalmente eu falando, é meio que uma pergunta, né? E uma pergunta direta. N1 é igual a N2? Poderia ser uma pergunta. E qual é a resposta nesses casos? Quando a gente tem uma operação de comparação, a resposta sempre será ou false ou true, tá? Então isso aqui é uma verdade. Ou será false ou true para as perguntas de comparação. E as perguntas de comparação podem ser igual, pode ser diferente, que aqui no Kotlin é exclamação igual, pode ser maior, pode ser menor igual ou maior igual, tá? Então aqui são as operações que a gente tem, que são bastante usadas, tá bom? Beleza, vamos mostrar isso acontecendo, né? Vamos lá, vamos imaginar que eu vou dar um print direto aqui, tá? Vamos dar um print direto, N1 igual a N2, vamos ver o que ele vai retornar para a gente. O print funciona, ele não vai mostrar os valores de N1 nem N2, ele vai fazer a operação em si, que está dentro do parênteses, vai fazer a pergunta, N1 é igual a N2? Se for igual, ele me retorna um true. Se não for, ele me retorna um false. Ó, true. Por quê? Porque 10, que é o valor de N1, é igual a 10, que é o valor de N2. Então, claro que isso aqui iria retornar um true, né? Se eu colocar exclamação igual, aqui ele está perguntando diferente, né? Ele está dizendo o seguinte, está perguntando, N1 é diferente de N2? Aí vocês veem aqui, cara, 10 é diferente de 10? Não, não é diferente de 10. Então, qual é o retorno aqui? False. Porque essa pergunta voltou um não, né? 10 não é diferente de 10, 10 é igual a 10. E percebam que quando a gente está falando sempre na negativa de alguma coisa, a mente da gente não é muito acostumado com isso, né? Tipo, 10 é diferente de 10, é mais fácil a gente perguntar 10 é igual a 10. Então, tenham bastante cuidado quando for tratar de negativo, né? De diferente, porque a cabeça da gente não trabalha muito bem com isso. Na maioria, tá? Tem pessoas que têm facilidade. Muito bem. E assim vai, tá? Se eu colocar maior ou igual e rodar a aplicação, 10 não é maior, mas 10 é igual. Então, isso aqui também é uma verdade, true. Beleza? Pois bem, olha só. Agora vamos para algumas particularidades. Se eu colocar isso aqui dentro de uma variável resultado e colocar essa operação dentro de uma variável resultado, olha o que acontece aqui. E eu vou imprimir o resultado, né? Resultado. Por inferência, lembra de inferência nas aulas passadas? Se eu não coloco o tipo aqui, por exemplo, int, por exemplo, tá? Ele vai colocar sozinho, que a gente chama de inferência. E qual foi o tipo dessa variável que o Kotlin decidiu colocar? Já que isso aqui é uma expressão de comparação. Ó, se colocar o mouse em cima, percebam que é um booleano. E se a gente levar para as aulas passadas, nós vimos lá, o booleano é aquele que só aceita false e true, né? True e false, beleza? Então ele acertou aqui, botou por inferência a variável do tipo correto, porque a gente sabe que isso aqui é uma pergunta que retorna só dois valores. Muito bem.
Se eu rodar isso aqui, vai dar o mesmo resultado, tá? Porque ele guardou dentro de uma variável booleana e depois imprimiu seu resultado true ou false. Percebam uma particularidade, tá? Percebam sempre que quando a gente tem uma comparação, vou até colocar entre parênteses só para destacar, tá? Não é necessário. Quando a gente tem uma operação assim, ele opera, né? Ele faz a operação, ele executa esse processo de comparação e guarda um resultado. Tudo bem? Agora imagine o seguinte, cara, vamos pensar o seguinte, vamos pensar aqui. Faz de conta que N1 é true e N2 é false. O que daria, de fato, esse cara? Será que vai retornar uma loucura aqui, né? Tipo true e false. O que é maior, quem é que é menor de true e false? Vou até tirar esse cara daqui, tá? E vou imprimir direto aqui, tá? Só para facilitar a nossa vida, tá? Não tem problema. Primeiro eu vou perguntar se é igual. Igual, a gente olhando assim para o código, vai dizer, não é igual não, que um é true e um é false. Então vai retornar false, porque não são iguais. De fato, ó, retornou false. Mas será que N1 é maior que N2? Não é número isso aqui, é booleano. Vamos ver o que vai acontecer. Opa, voltou true. Cara, como assim voltou true se não são valores? Porque true é maior? O nome é até menor, né? Aqui é o seguinte, turma, isso aqui é aquelas coisinhas que eu gosto de colocar nas entrelinhas, né? Para você ser ainda melhor, um programador ainda melhor, tá? O true aqui no Kotlin, ele assume, em comparações nesse formato, que o true tem o valor de 1 e o false tem o valor de 0, tá? Então o true para ele, nessa comparação aqui, ele vai assumir, ele vai fazer isso automaticamente, vai dizer que o true é 1 e o false é 0. Se eu colocar aqui menor, perceba que vai retornar false, porque N1, que é true, e ele assumiu o papel de 1, ele não é menor que N2, que é false, e assumiu o papel de 0. 1 não é menor que 0, né? N1 não é menor que N2, consequentemente, vai retornar false, porque essa expressão aqui não é verdadeira. Tudo bem? Bom, turma, para a gente não se estender muito, eu quero deixar aqui esse assunto bem claro na mente de vocês, tá? Deixa ele ficar realmente, aprendam esse assunto. Se precisar, repete esse vídeo, porque nos operadores lógicos, a gente vai começar a fazer agora comparações dessas sentenças. Essa sentença com outras sentenças para saber se é verdadeiro ou é falso. Aí eu preciso que esse conhecimento esteja bem massificado na mente de vocês. Por isso que eu dividi em 2 aulas. Tudo bem? Então, beleza. A gente volta já já, tá? Abração e até daqui a pouco.